Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui, véspera de feriado, véspera de Sexta-feira Santa, para fazer a leitura e a consideração final dos 4 últimos versos do capítulo 24 do livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a considerar esses poucos versos nessa noite. Vai ser um vídeo breve, mas que sejam de reflexões sobre a palavra da verdade, sobre a verdade que liberta os nossos corações e as nossas mentes, sobre a palavra que demonstra a realidade para nós, e assim nós podemos aprender e entender e crescer conforme o Senhor tem desejado. Então, sem mais demoras, abra o seu livro, sua Bíblia, seu livro sagrado, no livro de Provérbios, capítulo 24, nós vamos fazer as leituras e considerações dos versos 31 a 34. E eu gostaria, antes de fazer do verso 31, relembrar o verso 30, porque o 31 ele é uma continuidade desse verso. E o verso 30, que a gente viu na semana passada, ele diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E o verso 31, ele vem dizendo: e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a parede de pedra estava derribada. Como verso de referência, adicional, porque a Bíblia ela explica ela mesma, a gente pode considerar ali em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, verso 18, que fala: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Para a gente realmente refletir e relembrar, como, por exemplo, a superfície de um campo que é bem cuidado, que é bem arado, ele é baixo, a grama, o mato e tudo que é plantado e semeado é baixo, mas vai subindo devido aos espinhos que vão crescendo, sobre a falta de cuidado, de zelo, quase que diariamente. Assim também como os muros, que muitas vezes são feitos como limites desses terrenos, desses campos de arado, no passado eram feitos de pedras soltas, sem nenhum tipo de argamassa. Então, eles tinham a necessidade de ser regularmente reparados, assim, de tempos em tempos, senão aquelas pedras, por não terem argamassa, elas desabariam. Assim é pra gente o exemplo de como é o campo do preguiçoso, e do falta de entendimento. O campo dele já demonstra qual é a natureza dele, se é uma natureza diligente e cuidadosa ou se é uma natureza preguiçosa, e sem nenhum tipo de necessidade, de desejo de assim cuidar e zelar e fazer aquele campo ser próspero ou semeado de alguma forma, Isso demonstra, atesta, mostra quais são verdadeiramente os frutos, e quais são os frutos do comportamento e da natureza daquele que detém o campo, daquele que é proprietário daquele espaço de terra. E o verso 32, como continuidade também, ele diz: o que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Não é sobre ver e declarar aquele é preguiçoso, ou aquele é falta de entendimento, ou ainda aquele falta zelo, faz as coisas de qualquer forma. Não é sobre isso, mas é sobre a importância que a palavra de Deus nos ensina da reflexão e da observação. Porque quando o verso diz que aquilo ele percebeu, e aprendeu no coração, ele aplicou a mente dele a aprender aquilo. Então é objeto de reflexão, de não só observar e de refletir. E com a reflexão vem o entendimento, Devemos sim observar e refletir, mas não só sobre as ações ou sobre as palavras que são ditas, mas sobre o contexto como um todo. Sobre as consequências das palavras e das atitudes dessas pessoas, das pessoas no geral e até de nós mesmos, e dos frutos que nós carregamos como consequência de tudo aquilo que nós falamos, fazemos ou tentamos batalhar e construir ali, por assim dizer. A importância que a palavra de Deus tem para nós como observar, refletir e apreender das situações, das circunstâncias, das pessoas, tudo aquilo que nós precisamos, porque os tolos, eles não aprendem absolutamente nada com aqueles que são sábios, mas os sábios, sim, eles podem aprender absurdamente com o comportamento, com as atitudes e com as circunstâncias daqueles que estão em tolice. O capítulo 33, que já é o penúltimo da noite, por isso eu disse que seria um vídeo super breve, super rápido nessa noite, mas o verso 33 vem lembrar pra gente de um tema que o livro de Provérbios fala muito, que é a preguiça,
né? O verso 33 ele fala, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. E com referência paralela a esse verso, temos Provérbios capítulo 6, verso 9, que diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ou ainda, né, na versão NVI diz pra gente que é vou dormir um pouco, ou vou cochilar um momento, vou cruzar os meus braços e descansar mais um pouco. O ócio, a preguiça, ela se retroalimenta. Quanto mais você, aquele que é preguiçoso, descansa, mais cansado ele está de estar descansando. E isso se torna um ciclo vicioso, não é um ciclo virtuoso, e sim um ciclo vicioso, que faz com que a pessoa nada semeie. E infelizmente, o fruto da semeadura de quem nada semeia não é apenas nada, mas é também o prejuízo do pouco que se tem. Veja, quem semeia a preguiça colhe invariavelmente o prejuízo, que é sobre isso que o verso 34 fecha o capítulo 24 do livro de Provérbios, que diz, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem amado, né? Um homem armado. Então, verso 33, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, porque não é só sobre não fazer algo para não receber algo, mas aquele que nada faz para alcançar coisa alguma, ainda perde o pouco que tem e entra em dívida, né? E entra em prejuízo. Lentamente, passo a passo, como se fosse, nesse verso 34, né? Como se fosse um assaltante que vai avançando e roubando sem ser percebido, vem a dívida, vem a depreciação, a diminuição dos bens e das posses, né? Mas logo a pobreza ataca como alguém que é armado, como uma mão forte e irresistível. São dois versos e por que, né, a palavra de Deus fala bastante no livro de Provérbios sobre a preguiça? Porque por muitas vezes, quando nós estamos extremamente atarefados e ocupados, a gente pode confundir a preguiça com o cansaço. O descanso, ele é necessário. A negligência é um problema e a superocupação com as coisas da terra também. Então a palavra de Deus ensina para nós onde está a nossa verdadeira prioridade, onde deveria estar a prioridade daquele que crê em Jesus, daquele que crê no sacrifício da cruz. Demonstra pra gente essa verdadeira, o local onde deve estar verdadeiramente o nosso coração, mas nos mostra que em todo o tempo, sob todos os aspectos, nós devemos ser persistentes e diligentes. Temos lugar de descanso. Sim, não devemos estar exaustos e afadigados, como diz a palavra, sobre as coisas da terra, mas é importante que a gente tenha consciência não só do equilíbrio, né? Mas que a gente tenha consciência de que persistência e diligência devem ser aplicados não só no que se refere a estudos, não só no que se refere a bens materiais, a construção ou provisão para a família. Até porque o Senhor provê todas as coisas primeiramente quando clamamos a Ele. E ainda assim, nós colocamos as nossas mãos, né, a trabalho aqui na terra justamente para que nós demos lugar e vaga, espaço para que o Senhor trabalhe em nós. Mas a importância de que esses valores eles não se percam no meio da negligência, no negligenciando assim aquilo que é importante, não negligenciando ou deixando nos acostumando com as coisas, né? Todos os dias da nossa vida é importante, é muito importante que a gente perceba que a negligência, a preguiça, ela causa um prejuízo não só materialmente, mas também espiritualmente. A palavra do Senhor, a verdade que salva, que cura e que liberta, ela está ao alcance de todos nós, mas ela é verdadeiramente daqueles que perseveram, daqueles que diligentemente a buscam, como a gente viu bastante no livro de Provérbios, né? Em busca da sabedoria, a diligência de buscá-la, de nela insistir e dela receber, porque a palavra diz que aquele que não desiste, que persiste, né, e que é zeloso, alcança. Então, é importante essas reflexões da importância de que nós temos, né, de observar e refletir sobre todas as coisas, colocar o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa capacidade pensante, né, de buscar o aprendizado e estar disponível para o aprendizado que vem dos céus
e também de não desistir, porque aquele que nada semeia, ele não apenas não colhe nada, mas ele colhe o prejuízo de tudo aquilo que ele não semeou. Tudo aqui, até o pouco que ele tem, e é tirado, quando ele não busca diligentemente, perseverantemente semear. Essas são as reflexões desse vídeo nessa noite. Eu espero que de alguma forma tenha sido bênção para você. Foi extremamente rapidinho, mas se o Senhor assim permitir, nós voltamos na próxima quinta-feira com um novo capítulo, capítulo 25 do livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.